essa noite nesse texto sagrado. Irmãos, eu peço a vocês, não me deixe pregar sozinha, porque o irmão Jesus está ali na câmera, e se cochilar, ele filma. Combinado, irmão Jesus? Ô glória, agora ninguém cochila, eu tenho certeza. Aleluia. Escolhida para gerar. A protagonista de hoje é Maria. Maria talvez seja um dos nomes bíblicos mais conhecidos da história. Aqui pode ter cristãos evangélicos, protestantes, católicos. Unanimamente todos nós sabemos quem é Maria. E o texto que nós acabamos de ler começa então a relatar o que aconteceu, como Maria foi escolhida pelo Senhor. Há um detalhe importante que eu começo pregando a você. Diz a palavra do Senhor que Deus diz a Gabriel, que é o anjo mensageiro, que vá até uma cidade chamada Nazaré. Segundo alguns arqueólogos, estudiosos, cientistas, Nazaré era uma pequena comunidade, uma pequenina cidade da Galileia. Escavações foram feitas naquele lugar para tentar entender como era. Sabe o que eles encontraram lá? Pouquíssimas coisas. Pela história, sabe-se que Nazaré tinha apenas ali entre 400 a 600 habitantes nos tempos bíblicos de Jesus. Era uma cidadezinha. Aqui no Goiás a gente ia dizer que era uma currutela. Mas Deus gosta de gente simples, de gente comum, de gente que ninguém imagina de onde veio. Nazaré era tão pequena, tão esquecida, que futuramente lá nos evangelhos, Natanael vai mencionar assim: poderá vir algo bom de Nazaré? Nas escavações que foram feitas, não foram encontrados palácios, não foram encontrados grandes templos, não foram encontrados grandes sinagogas, não foram encontrados grandes lugares, tesouros. Sabe-se que havia ali uma população de economia baseado na agricultura, na pecuária, gente simples, gente comum. Mas Deus não olha como o homem vê. Deus não escolhe baseado nas afirmações humanas. Deus poderia ter escolhido uma princesa lá de Jerusalém, vestida com linho, com púrpura. Deus poderia ter escolhido uma outra mulher, com muito mais nobreza a olhos humanos. Mas Deus decidiu escolher uma menina simples de uma cidade lá remota, que ninguém sabia quem era. Os pais de Maria, na nossa Bíblia, com os nossos livros, 66 livros, não são mencionados. Ou seja, não era uma pessoa da sociedade. Não sabemos o nome do pai e da mãe de Maria. E aqui eu começo a pregar. Tem gente aqui que acha que vai ser escolhido para gerar quando morar lá na capital, em Goiânia. Tem gente que acha que vai ser escolhido para gerar quando morar lá em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Ei, você está num lugar privilegiado que é Caçu, porque é uma cidadezinha de interior. Mas Deus gosta de gente simples. Deus gosta de gente comum. Deus escolhe alguém de Nazaré. Ser chamado é diferente de ser escolhido. Chamado, se você for analisar a palavra no hebraico, ela conota para algo semelhante a ser convocado. Chamado nos dá a entender que é algo geral. É um convite semelhante a esse que foi feito para você vir aqui hoje. Mas você pelos céus foi escolhido para sentar agora nesses bancos. Eu não
conhecida, sou gente comum, sou gente daqui, moro lá na roça. Mas Jesus me escolheu hoje para esse tempo e para essa hora. Jesus não está preocupado com a sua posição social. Jesus não está preocupado se sua roupa é lá do torra-torra ou se é da boutique. Jesus não está preocupado com o carro que você anda, com a marca do seu carro. Jesus quer saber onde está o teu coração, como são as suas obras. Para o chamado se tornar uma escolha, Maria precisava estar enquadrada em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: e conceberá a virgem. Era um detalhe que fazia toda a diferença. Maria era pura, Maria era santificada, Maria era separada. Para você sair do lugar dos chamados e entrar na dispensação dos escolhidos, tem alguns critérios que você precisa passar por eles. Jesus visita Nazaré. Por que você disse Jesus, Kátia? Porque ele já existia antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis é mencionado: façamos pois o homem. Havia uma característica especial em Maria: a pureza. Tão esquecida nos dias de hoje, em uma sociedade onde o pecado se tornou algo comum e normal. Para você ser escolhida para gerar nesse tempo, deve ter pureza no seu coração, nos seus lábios, nas suas vestes, nas suas intenções. A maioria de nós aqui, a grande maioria, são todas casadas. E eu não estou falando aqui apenas de pureza física, no sentido de virgindade. Eu estou falando aqui de algo maior e quero que você me acompanhe. Eu estou falando de pureza no âmbito espiritual. O pecado faz separação entre mim e Deus. O pecado faz separação entre você e Deus. Não tem como gerar vida com o coração todo cheio de pecado, cheio de coisas lá do mundo. O anjo visita Nazaré. E diz a palavra de Deus que ele entra em um certo lugar. A Bíblia diz e vai mencionar nos evangelhos: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhido quer dizer destacado. No hebraico, bachar quer dizer testado. Para você ser escolhida, você precisa ser testada. O anjo Gabriel, mensageiro, entra na casa, entra no lugar, entra onde Maria está. Ele a escolhe. Ele a contempla, ele a vê. E então ele começa a mencionar. E a primeira coisa que o anjo fala para Maria é: alegre-se, o Senhor é contigo. Só que em vez de dar glória a Deus, como alguns aqui fizeram, começa a aparecer em Maria o que geralmente ocorre em nós seres humanos. Sabe o que acontece com Maria? Maria não ali imagina que está tendo uma experiência sobrenatural. Maria não agradece ao Senhor naquele momento por estar tendo o privilégio de ter um anjo perto de si, um ser espiritual. A primeira coisa que acontece com Maria, acontece nos seus pensamentos. Sabe por quê? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Maria, ela turba o coração, ela se apavora, ela tem medo.
Cuidado com o que você sente. Não, irmã Kátia, mas Maria não falou para o anjo que está com medo. Deus vê além das suas palavras. Antes que você coloque da boca para fora, Deus está sondando o seu coração. Nós estamos num tempo, numa era, numa geração que é dado um valor exacerbado aos nossos sentimentos. E aqui nós vemos que o primeiro sentimento que Maria teve foi o sentimento de medo, de pavor. Ela estava pensando: o que está acontecendo aqui? O que será isso? O que esse homem está me falando? O medo é o oposto da fé. E eu vou te provar por quê. Mais à frente nos evangelhos, quando Jesus está caminhando sobre as águas, há uma grande tempestade e os discípulos estão no barco, e eles olham Jesus, está tudo escuro, está ventando, está tendo uma tempestade enorme no mar, as ondas estão altas. Pedro então diz a Jesus: se és tu, permita que eu vá até o Senhor. Jesus então manda ele vir. Quando ele coloca o pé na água, ele começa a afundar, porque a Bíblia diz que ele teve medo. E sabe o que Jesus responde a Pedro? Homem de pequena fé. Não deixe que a fé diminua, não deixe que o medo diminua a sua fé. É normal ter medo, irmão? Sim, é uma característica humana. Mas começa a colocar esse medo diante da cruz de Cristo. Começa a subordinar os seus pensamentos à cruz de Cristo. Começa a dizer para o Senhor: onde estão escondidos os teus medos? Porque a resposta do anjo vai vir logo em seguida: Maria, não tenha medo. Maria, não temas, não temas, não temas, não temas. Para você poder gerar aquilo que o Senhor deseja através da tua vida, o medo não pode estar dentro do teu coração latente como tem estado. E eu não falo de um medo comum. Eu falo de um medo, irmãos, que vai bloqueando, que vai segregando, que vai diminuindo. Irmãos, pensa comigo, Maria está tendo uma visão espiritual, e o sentimento dela é medo. E o anjo logo a responde: não tenha medo. Então, a partir daquele momento, nós vamos ver o anjo narrando tudo o que vai acontecer através de Maria. Maria então é convocada, é escolhida para gerar Jesus. Não, irmão, Maria não foi convocada para ter um bebê comum, um bebê normal. Vai nascer através de Maria o príncipe da paz. Vai nascer através de Maria aquele que é o Messias, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, aquele que remiu a mim e a sua vida. Maria não foi escolhida para qualquer coisa, não. O propósito da vida de Maria é maior. E o anjo descorre ali para Maria: você vai ser mãe, você vai gerar, você vai ter o Filho de Deus. A palavra de Deus diz para mim e para você: não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi a vós, para que deis fruto e para que o fruto permaneça. Não ache que você está sentada nesse banco aqui só porque a sua vizinha te mandou uma mensagem te convidando para aqui hoje. Esse ambiente aqui não é um ambiente comum. Esse ambiente aqui é um ambiente espiritual. Você não está vendo, mas está tendo uma batalha espiritual pela sua alma. E quando se fala de frutos, irmãos, é algo muito além do que se possa imaginar. A Bíblia é clara: você foi escolhida para que gere frutos, e frutos permanentes. A mensagem do anjo para Maria é que o reino de
Cristo não teria fim. Ou seja, o reino de Cristo é permanente. E agora que a mensagem começa a apertar um pouquinho para nós. O que você tem gerado dentro do teu coração, crente? Se o Senhor te selecionou, se o Senhor te destacou, se o Senhor te escolheu, se o Senhor te plantou, te remiu, que frutos você tem dado? A parábola do semeador, ela nos explica muitas coisas. A parábola do semeador, ela diz que certo homem saiu a semear. Haviam sementes, e as sementes eram lançadas. Algumas sementes caíram nas pedras, algumas em espinhos. Outras, os pássaros vieram e comeram. Mas algumas, poucas sementes, caíram em terra boa. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas aqui o que importa é a terra onde ela foi lançada. A palavra do Senhor tem sido pregada, os mensageiros de Deus têm pregado a palavra, mas é aí no teu coração que você decide se a semente germina ou não. Como assim, irmã Kátia? É responsabilidade tua. A gente vem para uma reunião dessa, irmãos, e a gente quer que o céu desce, a gente quer glória, a gente quer poder, a gente quer dom. A gente quer profeta. Eu amo a casa do Senhor, eu amo os profetas do Senhor, mas Deus está procurando, cadê você? Cadê você? Os campos estão brancos, cadê você? Cadê os seus frutos? Há um fruto sendo gerado no ventre de Maria. Gálatas 5 vai nos apertar, vai nos moer agora, igreja. E não é fácil, igreja, porque primeiro o Senhor me esmurra, para depois eu passar para você a mensagem. Gálatas 5 vem escrito o que são obras da carne e o que são obras do Espírito. Obras da carne, frutos do Espírito. Obras da carne, frutos do Espírito. Obra. Se tem aqui algum construtor, algum pedreiro, obra é quando está inacabado. É coisa de homem. Porque Deus, Ele conclui o que faz. Obra é coisa do maligno. E enquanto eu orava pela essa mensagem, o Senhor me revelou esse texto. Obra é entulho que separa o seu coração da presença do Altíssimo. Obra é entulho. Já passou na frente de uma construção que você nem consegue enxergar? Onde não tem aquelas caçambas que recolhem? As obras da carne te impedem de entrar no reino de Deus. Impureza, lascívia, inveja, ciúme, prostituição. Onde está isso, irmã Kátia? Na Bíblia. Lê amanhã no seu quilinho de almoço. Essa obra é semelhante a um muro que é construído. Semelhante a um muro, e eu falo aqui de coisas espirituais. Na parábola de Lázaro e o rico, quando Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o rico vai para o Hades. E o rico em tormenta diz:
molha o dedo na tua língua e põe nos meus lábios, porque eu estou em grande angústia, em grande sofrimento. Vá até a minha casa e fale para os meus parentes sobre o reino de Deus. E a resposta é: há um abismo entre você e o reino do céu. Quem está de lá não passa para cá. Quem está para cá não passa para lá. As obras da carne impedem você de entrar no reino dos céus. Não vai achando, irmão, que é porque toda porta que você entra, está Deus lá que não está, não. Isso aqui é profético para alguém. Cuidado com as portas que você está passando para dentro delas. A porta do nada a ver é uma. Tem nada a ver, irmãos. Ah, tem nada a ver não. Dá uma olhadinha se não é obra da carne lá de Gálatas, viu, irmão? Dá uma olhadinha. Estava achando que é culto das mulheres, que nós ia falar de florzinha, né? Vamos não. A gente gosta de flor, mas não é para falar de flor, não, irmãos. É para falar de coisas espirituais. E os frutos do Espírito, irmã Cátia? Porque o negócio está difícil de descer. Eu vou imaginar com você, irmãos. Eu não vou desfazer o arranjo não, porque o irmão trabalhou demais aqui. Então eu vou pegar esse copo aqui. Imagina, irmãos, que isso aqui é um galho. Irmã Cátia, é um copo. Eu sei, igreja. Tem água dentro. Eu sei, mas é para você imaginar que é um copo. Não, é para você imaginar que é um galho, irmãos. Ô, glória. Imaginou que é um galho, irmãos? Irmão, eu estou achando que você está dormindo, irmão Jesus vai filmar. Imaginou que é um galho, irmãos? Se esse galho tiver na árvore e se for um pé de manga, ele produz manga? Metade falou sim, metade ficou pensando. Se o galho for um galho de manga e estiver na mangueira, no pé de manga, ele produz manga? Agora, se eu for lá, irmãos, eu tentei trazer um galho, mas o irmão Wilson, o irmão Delber, cortou os galhos tudinho do pé de manga lá de casa e sobrou só aqueles lá no alto, dei conta não, irmãos. Aí restou pro copo d'água, coitado. Se o galho for cortado do pé de manga e a irmã trouxer e colocar ele aqui nesse arranjo, irmãos, o que acontece com ele? Mas ele não é galho de manga, irmãos? Ele não produz manga? Mas para ele produzir manga, ele tem que estar onde, irmãos? Lá em Gálatas diz que o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, entre outros. E agora eu pergunto a você que está me ouvindo aqui essa noite. Tem fruto de alegria sendo gerado no teu coração? Esses dias, Chamarinha, eu estava voltando lá na sua casa. Eu não sabia que eu ia pregar hoje aqui. E Jesus estava me dando essa mensagem enquanto eu ia para minha casa. Da casa de Chamarinha lá para minha casa. O Espírito Santo começou a tratar o meu coração. E eu fui tomada por um sentimento de vergonha, de tristeza. Por quê, irmã Cátia? Porque se a Bíblia afirma que eu estou em Cristo, que eu devo frutificar, por que ao invés de alegre, eu estou sendo triste? Por que ao invés de ter paz, eu vou falar aqui no bem português, eu estou tendo nervo? Por que ao invés de mansidão e domínio próprio, irmãos, a gente está o puro suco do estresse? Irmãos, é só comigo?
a gente tem normalizado algumas coisas, igreja. Irmãos, eu vou ser um pouco nostálgica, mas eu me lembro quando eu era criança, que a gente adentrava na porta da igreja, irmãos. O meu pai morava numa região de roça, de fazenda. A gente ia a cavalo para o culto. E era um estacionamento assim, irmão, que era o cavalinho, 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 cavalinho. Aí tinha umas mulas, cavalinho, 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 mula. Descia, falar agora o linguajar da roça, apiava. Irmãos, quando você entrava dentro da igreja, a gente era inundado por um sentimento diferente. A gente olhava aquelas irmãzinhas do coque, que muitas vezes ia para a igreja com chinela havaiana, mas quando dobrava o joelho, irmão, parece que ligavam a chave assim, ó, entre a terra e o céu. Havia um gozo do Espírito, e nós temos perdido isso. Irmãos, tinha na minha igreja um pastor chamado José Alípio. Pensa num gigante, o homem tinha quase 2 metros de altura. Jesus usava aquele homem em dom de profecia e revelação. Eu me lembro, irmãos, que teve um irmão da nossa igreja que comprou uma arma. E achou que ninguém ia saber, porque ele tinha um caso lá complicado com o vizinho. Na hora que o irmão entrou o pé dentro da igreja, o pastor Zé olhou para ele e falou: irmão, confessa que a arma está guardada lá no seu guarda-roupa. Era esse nível, irmãos. Era esse nível. Com 10 anos de idade, irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo na minha casa. Chegava na hora do culto, as crianças ajoelhavam. As crianças que eram batizadas em casa ajoelhavam na frente assim. E o pastor falava: vamos ver, vamos confirmar se foi batizado. E vinha o pastor, punha a mão na cabeça da gente assim, irmãos. E aquele monte de gente petitinha assim, 8, 7, 6, 5. Começava a dar glória, aleluia. E começava a falar língua estranha. E começava a ter poder dos céus. Tire-me, verá, baixais. O que é isso, irmã Kátia? É alegria, é paz, é mansidão, é domínio próprio, é fruto do Espírito. Irmã Kátia, mas tem a ciência que fala do neurotransmissor. Irmão, eu sei disso. Eu gosto de ler, eu gosto de ciência. Irmã Kátia, mas não tiver a endorfina, a serotonina. Irmão, eu sei. Eu sei. Eu não estou falando aqui contra a medicina. Eu não estou falando aqui contra psiquiatra. Eu não estou falando aqui contra psicólogo. Deus deixou os médicos. Eu estou te falando que há lugares espirituais para você adentrar e receber do Senhor a tua força. Vou te confirmar. A ciência, há pouco tempo atrás, os cientistas lá dos Estados Unidos descobriu que quando a pessoa olha para o azul e para o verde, libera um monte de sentimentos, endorfinas e hormônios do bem-estar. Vai para a Bíblia, Jesus falou: olhem para os lírios do campo. Que cor que é os lírios? Verde. Olhem para os aves dos céus. Que cor que é o céu? Azul. Jesus já tinha dado a receita do bem-estar há 2000 anos atrás. Recentemente a ciência descobriu que quando você dobra o seu joelho e se curva, há alguns neurotransmissores, algumas substâncias que são liberadas. E a ciência tem chamado o lugar do cérebro do ponto de Deus. Porque esse lugar é ativado quando você se ajoelha. A ciência está confirmando o que nós estamos lendo aqui essa noite. A alegria de Deus para a tua alma, a alegria de Deus para a tua vida, a mansidão de Deus para o teu espírito. Começa a gerar aí frutos, começa a gerar aí frutos. Tem anjos do Senhor passeando entre nós. Tem gente aqui sendo escolhida e ainda não sabe. O anjo vai anunciar a ti. Só não recebe quem não quer.
Lá na roça, irmã, essa semana, eu recebi o bálsamo do Espírito Santo. E o Espírito Santo me comunicou que tinha mulheres aqui de joelhos dobrados, orando a Deus pela minha vida. Esse culto aqui foi regado com oração, crente. Não espera do pregador não, minha irmã. Espera do Senhor. Maria então verbaliza para o anjo: como será se eu não tenho marido? O olhar de Maria é humano e é correto. Por quê? Para que haja um bebê, precisa de uma mulher e de um homem. Maria está com um olhar humano, mas o que está sendo gerado é algo no Espírito. E o anjo então responde a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. É impossível você gerar coisas espirituais através do natural. O anjo aqui está dizendo para Maria: Maria, eu não estou falando de uma concepção comum. Maria, eu estou falando de algo no Espírito. E essa foi a resposta que o Espírito me deu. Quando vindo lá da tia Marinha, o meu coração ardia. E dizia: Senhor, porque em mim há poucos frutos, ou quase nenhum. Eu me iro facilmente, tenho pouco domínio próprio, me falta às vezes a alegria. E a resposta de Deus para mim foi olhar para um galho cortado de árvore e entender que sem a presença de Jesus eu não produzo fruto. Você está querendo enxergar as coisas de Deus com os olhos de gente humana. Você está tentando lutar pelas suas próprias forças. Você está querendo ficar assim, e receber paz. Vai não, irmão. Vai não. Para receber alegria tem que estar no Espírito. Para receber mansidão tem que estar no Espírito. Para receber domínio próprio tem que estar no Espírito. Atos 2. Havia uma igreja reunida num cenáculo como nós estamos aqui essa noite. E diz a palavra do Senhor que foi de repente línguas repartidas como que de fogo, para o cumprimento do que Jesus tinha dito quando foi aos céus. Ele disse: e descerá sobre vós o Espírito Santo. A igreja dos últimos dias, aqui como mencionou a nossa irmã Gláucia, nós somos a geração do arrebatamento, eu creio assim pela fé. Nós precisamos mais do que nunca do Espírito. Ser zeloso pelo Espírito, desejar o Espírito, buscar os dons espirituais. Está pedindo aí ao Senhor dons espirituais? Está pedindo, igreja? Está pedindo? Jesus está recebendo o seu culto, irmãos. Culto não é de assistir não, irmãos. Culto é de oferecer. Maria foi cheia do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que Maria recebe então aquela profecia, aquele ato profético. No ato profético é mencionado Isabel, sua prima, que era estéril, que não podia ter filhos. E rapidamente diz a palavra do Senhor que Maria sobe às regiões de montanha e vai estar com Isabel. O que significa isso, irmã Cátia?
para você gerar em Deus vida, para você gerar em Deus alegria, para você gerar milagre, para você gerar a salvação do seu esposo, para você gerar a salvação do teu filho, para você gerar a salvação da tua família, para você ser uma nova criatura em Deus, você precisa se aliançar com quem já recebeu do Senhor o mesmo que você está recebendo aí agora. A irmã Glaucia postou uma foto no grupo da mãe dela que já dorme com o Senhor, rodeada de mulherzinhas do círculo de oração, irmão, aquelas mulheres lindas, cheias do Espírito Santo. Antigamente, igreja, e em especial agora para as mulheres, quando uma casa o filho estava adoecendo muito, a gente comunicava umas com as outras, e umas 3 irmãs da nossa casa, e começava a fazer campanha de jejum e oração. Ou era na quinta, ou era na quarta, ou era no sábado. Chegava lá, irmãos, começava a oração, cantava 3 hinos da harpa. Irmã Kátia, mas aquilo é no tempo antigo. É por isso que a gente está tão enfraquecido e sem força, igreja. É por isso que a gente está indo capengando assim, arrastando, tem hora. A tia Maria e eu, de vez em quando, nós comunica. A irmã Eva e eu, a gente comunica. Faça igual a Maria. Começa a procurar Isabel dos teus dias. Irmã Kátia, eu estou orando. Já temos 8 meses pela conversão do meu filho. Começa a olhar aí quem Deus já salvou o filho. E fica pertinho dessa mulher. Ah, irmã Kátia, eu tenho vergonha de ir lá na casa dela, né? A Isabel era prima, eu não sou prima dela. Acha lá no grupo, procura assim o WhatsApp dela, vai procurando, você vai encontrar o nome dela. Manda mensagem, fala: irmã, você me ajuda em oração. Eu estou orando pela mesma causa da bênção que você já recebeu. E ela vai trocar com você experiência. Maria era uma jovem, novinha, não tinha experiência de vida. Mas ela procura Isabel, sabe por quê? A palavra de Deus afirma em Lucas capítulo 1 que tanto Isabel como seu esposo eram servos justos e irrepreensíveis. Ah, irmã Kátia, mas no nosso tempo não tem gente desse jeito. Por que você não é então uma Isabel? Ah, irmã Kátia, mas se eu falar da minha vida, a irmã vai fofocar. Minha irmã, você não precisa falar da sua vida não, sabe por quê? Quando Maria bota os pés na casa de Isabel, Isabel é tomada pelo Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor, que quando Maria sauda com a paz, Shalom, o Espírito Santo se apodera de Isabel e ela começa a profetizar. Não precisa ser falar da sua vida para ninguém. Se ela for ser do Espírito Santo, o Espírito Santo comunica com ela. Está na hora de voltar aos grupos. Está na hora de voltar à comunhão. Está na hora de voltar à oração. Está na hora de ajudar a levar a cruz. Eu não me envergonho do poder de Deus, irmão. Se você se envergonha, cuidado, Jesus vai te passar nos processos. Eu tinha vergonha de evangelizar. Eu tinha medo de ser crente demais, do povo me achar muito crente. Aí Jesus me levou para uma UTI com as minhas filhas e eu pregava para as doutoras, para as médicas. Eu não me importava. Aqui é lugar de ser cheio do Espírito Santo. Isabel não teve vergonha de ser cheia do Espírito Santo. A gente tem que ter vergonha de ser cheio de pecado. Vocês acham, irmão, que a gente não tinha vontade que Jesus usasse a gente lá igual bonequinha, assim, paradinha, quietinha? Está filmando, igreja? Cadê as Isabel que Jesus vai levantar para ajudar Maria, que está começando no processo? Eu me coloco nessa posição nessa noite. E você? E você?
Tem gente que entrou aqui gerando morte e vai sair gerando vida. Tem gente que entrou aqui com obra da carne e vai sair com o fruto do Espírito. O reino de Deus não é brincadeira, irmãs, é coisa séria. A palavra de Deus diz que tem um machado assim, ó, no pezinho da árvore. Se não der fruto, se não der fruto, cortada e lançada fora. Romanos explica detalhadamente. Se Deus não poupou Israel, vai poupar nós gentios? E agora, irmã Cátia, o que é que eu faço? Você foi chamada, você foi escolhida. Não é sobre você, é sobre o propósito que você carrega. A gente deseja muitas coisas, sonha com muitas coisas. Talvez Maria sonhou em se casar sem estar carregando uma barriga ou já ter nascido um filho. Maria sonhou com outras coisas, mas ela foi escolhida para viver algo extraordinário. 2000 anos depois, ela está sendo mencionada em Caçu. Quando você é escolhida, você não é senhora do seu destino mais. Você e o seu coração fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu convido você a ficar de pé essa noite. Eu vou com meu coração para casa alegre e cheio do Espírito Santo. Porque eu entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você que ainda não professa a fé cristã, mas que está aqui essa noite e sentiu pelo Espírito no seu coração o desejo de aceitar Jesus. Talvez você ainda não entenda a palavra de Deus em entrelinhas, mas você deseja fazer parte desse povo chamado crente. Eu convido você para levantar a sua mão assim, aonde você está. Glória a Deus, tem uma alma se rendendo ao Senhor. Aleluia, você pode glorificar a Deus? A Bíblia fala que é uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Seja bem-vinda à família de Cristo, irmã. Seja bem-vinda. Aleluia. E agora eu quero fazer um segundo convite. Quando você passou por aquelas portas, você recebeu um coraçãozinho. E o convite é especial. Abra esse coraçãozinho. Vem aqui na frente. Quem estiver com o coraçãozinho escrito a palavra escolhida. Glória a Deus, aleluia. Agora, nós estamos chegando. Vamos chegando. Agora você vai olhar no coração. Tem um número no coração? Procura aí quem tem o mesmo número que você.
e faz dupla. Segura na mão de quem tem um número igual ao seu. Já encontrou? Alguém já encontrou? Alguém já encontrou? Se alguém encontrou, levanta a mão. Se alguém encontrou, levanta a mão. Ninguém até agora? Olha pra mim aqui quem tá com coração. Você, olha pra mim, irmãs. Todas vocês agora, olha pra mim aqui. Olha que pagola branca do meu vestido. Irmãs, sabe por que você não encontrou? Maria foi a única a gerar um propósito específico para ela. Sabe por que você não encontrou? Porque o que Jesus tem contigo, mulher, é contigo. Porque a obra que Jesus vai fazer através de você, 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 é tua, mulher. O que tu vai gerar em Cristo é teu. É único, é grande e é teu. É único, é grande e é teu. É profético, é único, é grande, é teu, é profético. Quem recebe, recebe. É único, é grande, é teu. Eu não estou aqui falando de algo material, eu estou falando de algo espiritual. É a salvação, é a rendição, é a transformação. Você agora, de hoje, 8 de março de 2025, está sendo escolhida para gerar algo espiritual em Deus. E começa hoje. Hoje, 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 hoje. Faz uma corrente assim, uma com as outras. Hoje, hoje, hoje. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. É hoje. Você está gerando vida. Você está gerando esperança. Através de ti, Jesus fazer grandes obras. Através de ti, Jesus vai fazer grandes obras. Irmã Kátia, a minha fé não alcança. A Bíblia diz que quem não tem fé deve pedir a Deus. Feche os seus olhos. Conecte-se com os céus. Esse ambiente agora é espiritual, igreja. Aleluia, Jesus. Enquanto essas irmãs louvam, você vai orar gerando em Deus. Gerando em Deus. Espírito do Senhor. Ele te escolheu. Espírito do Senhor. Uma história pra você Deus escreveu. Eu mencionei cada uma delas, Senhor, nas minhas orações. Quem faz é o Senhor. Quem gera é o Senhor. Derrama do teu Espírito. Que elas gerem pelo Espírito. Que elas caminhem pelo Espírito. Você que é batizado, fale em línguas. O amor te atraiu. Você que é batizada, ore em línguas. Deus cultivou dons para espirituais. A tua fé Cura vai divina. ecoar por gerações. Batiza Jesus. Mulher de Batiza Deus, Jesus. Ele te Batiza escolheu Jesus. Batiza Jesus. para
começou. Curou teu ventre, tua mente, ressuscitou os teus projetos. Com seu amor te atraiu e te guiou.